livro Missionários da Luz, e hoje é o capítulo 16, Incorporação. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Bom, nesse capítulo, o André ele continua cooperando no grupo de Alexandre. Então, em uma das reuniões em que ele participa, ele presencia a solicitação de um dos cooperadores da espiritualidade, pedindo ao Alexandre permissão para conduzir um irmão, né, recém-desencarnado, no caso o Dionísio Fernandes, até a crosta terrestre para levar uma mensagem aos seus familiares e amigos do centro de estudo, né, espiritualista, que ele frequentava quando estava encarnado. Então, ele pede ao Alexandre permissão para isso, para realizar essa tarefa, mas o Alexandre, no primeiro momento, ele se opõe, de certa forma, porque ele fala que as pessoas, os membros, né, do centro e a própria família, talvez não esteja preparado para absorver integralmente a experiência, né, que eles vão ter com essa manifestação. Aí ele comenta uma frase do próprio, trecho do próprio livro, né, que ele fala: sobrem quase todos eles na investigação e no raciocínio, que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. Além disso, se levarmos em conta o reduzido tempo de Dionísio em nossa esfera, aliado à intranquilidade da família, pouco observadora da família, a diferença de vibrações da nova esfera que o companheiro procura adaptar-se, a profunda emoção dele por essa reaproximação, talvez prematura, possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Mas Euclides, ele acha que esse trabalho, né, essa oportunidade vai ser boa para o grupo, para os familiares e para o grupo, receber uma mensagem do Dionísio, né? Então ele insiste, pede ao Alexandre permissão e tal, e o Alexandre, diante de toda a solicitação, ele permite, fala que tudo bem, e ainda fala que vai acompanhar pessoalmente todo esse processo, né, que vai se realizar. Então o Euclides fica muito satisfeito, sai, se afasta, né? Estava ele, o Alexandre e o André. Se afasta e o André, nesse momento, pergunta para o Alexandre, né? Alexandre, voltando. Mais um. Isso. O André, na verdade, depois que ele percebe a solicitação do Euclides, ele pergunta para o Alexandre como é o processo de incorporação, né? E o Alexandre fala com ele. Que é um processo muito parecido com um processo de psicografia comum. Então, o que tem que ter cuidado é com a zona motora lá, com a região, com os músculos da fala, que vão desde a boca até o abdômen, né? Então, é um processo que requer uma atenção nesse sentido. E que uma outra dificuldade, né, no caso da incorporação, né, é a questão de trazer o sentimento para quem está ouvindo da mensagem que está sendo dita, né? Então, eles vão, o Alexandre vai conversando com ele e tudo mais, está meio fora. O slide não está muito para frente. Está muito para frente. Mas, de qualquer forma, eu vou explicando aqui, a gente vai conversando, né? Então,
Você tá? Não, um pouquinho mais eu chego aí. Não tem problema não. Bom, então eles conversam, o Alexandre dá essa explicação para ele e eles saem e vão até o encontro de Dionísio, que eles vão transmitir. O Alexandre, na verdade, vai passar para o Dionísio, que vai haver esse trabalho, né? Então, quando ele se encontra com o Dionísio está recém-desencarnado e ele, pela situação e tal, ele se encontra numa zona muito próxima da crosta terrestre, uma zona inferior e tudo mais, muito próxima. Então eles chegam lá e vão conversar com o Dionísio. O Alexandre vai falar com o Dionísio: olha, você teve a permissão, foi solicitado pelos seus familiares, pelo grupo que você participava, uma manifestação sua, levando uma mensagem, né? E você vai ter a permissão para isso. O Dionísio fica muito satisfeito, emocionado, mas o Alexandre fala com ele: olha, você precisa ter muito cuidado, refletir sobre tudo isso que vai acontecer, pedir muita ajuda para a espiritualidade, para que esse processo todo transcorra bem, né, transcorra com tranquilidade e tudo mais. E fala com ele, fala: você agora, né, você sabe da dificuldade em uma manifestação, da identificação pessoal naquela manifestação, né? E o Dionísio fala com ele, fala: realmente agora do outro lado eu percebo isso com mais facilidade, que inclusive quando encarnado, porque quem vai servir de intermediário para o processo todo é a Otávia, que é uma participante do grupo, né? Então, quando ele estava encarnado, que a Otávia transmitiu uma mensagem, assim, o próprio Dionísio questionava se era verdadeiro ou não aquela mensagem, entendeu? Então, aí o Alexandre fala com ele: pois é, agora você perdoe os irmãos que terão o mesmo pensamento que você, né? E aí, eles se despedem, o Alexandre combina com ele e fala: olha, no outro dia nós viemos aqui te buscar, né? E foi o que aconteceu. No outro dia, na hora marcada, inclusive com muita antecedência do horário da reunião, eu achei bem interessante, porque a reunião estava marcada para as 20 horas. Por volta das 16 horas, o Dionísio, mais o Alexandre e o André saíram e foram para a casa da Otávia, que é a irmã exatamente, que intermediar, né? Ao invés de ir para o centro, né? Eles foram para a casa da Otávia, para que já começasse o trabalho de aproximação entre a Otávia e o Dionísio. E chegando lá, eles encontraram uma casa de harmonia, o Euclides já estava lá esperando por eles e tudo mais. E ele fala lá, né, que eles foram conduzidos para um quarto onde a Otávia realiza as preces dela, né? E chegando, o Alexandre deixou eles lá e saiu, e eles ficaram, já saíram, o André mais o Alexandre, o André mais o Euclides saíram em busca da Otávia, procurando a Otávia em casa, né? Ela estava lá realizando as tarefas dela, do lar, e eles perceberam que a casa estava em harmonia, mas a Otávia não estava bem fisicamente. Ela tinha tido um problema com o marido, ele tinha sido agressivo com ela e tudo mais, então ela, fisicamente, ela não estava bem, né? Eles aproveitaram, ficaram ali com ela e tal, e a hora que ela terminou os trabalhos do lar lá e tal, ela, por ser um dia em que ela iria participar de uma reunião, e ela já estava sabendo que ia ter essa mensagem, que ela ia ser intermediária e tudo, ela se recolheu para o tal quarto onde o Dionísio se encontrava, para poder realizar umas preces e tudo mais, né? Se preparar para a reunião. E lá, quando ela começou as preces, o Euclides aproveitou esse momento para já começar a realizar um passe nela, uma energização, fluidos, para que ela se reequilibrasse fisicamente. E pediu ao Dionísio: olha, aproxime-se dela e transmita a sua necessidade nesse momento, né? O que você precisa nesse momento,
para realizar o trabalho. E assim foi feito. Ele falou com ela, ele transmitiu e tal. E ela recebeu aquilo como uma lembrança dele, né? Então eu achei bem interessante que na hora que ele transmitiu a mensagem foi absorvida por ela como uma lembrança dele, né? Então é onde a gente às vezes, lembrei de fulano, né, e tal, né, não sabe a aproximação que está ali, fulano da gente, né? E aí eles foram, na verdade eu nem estou. E aí aconteceu todo o trabalho de harmonização e tal. E enquanto estava acontecendo esse trabalho, o marido da Otávia chegou irritado, nervoso e tudo mais, mas isso já em consequência dos irmãos que estavam acompanhando ele, entendeu? Porque todas as vezes em que a espiritualidade preparava um trabalho para Otávia participar, né, ele vinha e tentava impedir, tentava fazer alguma coisa para que ela não participasse. Porque apesar dela estar sempre rodeada de irmãos, de boa vibração e tudo mais, ele, ao contrário, sempre tinha dificuldade nesse sentido. E a espiritualidade, já sabendo dessa questão, já preparou no plano físico a presença de uma pessoa, de uma parente dele, no caso, uma tia dele, que iria chegar na casa dele para tentar resolver essa questão, né? Tentar levar a Otávia. Porque quando a Otávia falou com ele, olha, hoje eu tenho uma reunião que eu vou participar, ele falou, não, você hoje não vai sair de casa, entendeu? Irritado e tal. E isso abalou ainda mais a Otávia, né? E aí a espiritualidade já preparada, essa tia dele chega nesse momento da visita dele, né? Na casa dele. E aí conversa com ele, inclusive ela também acompanhada de irmãos espirituais que estão ali vibrando para aquele momento, né? Ela conversa com ele, explica e fala muita coisa diretamente para ele, e ele fala, não, tudo bem, então eu deixo ela ir, ela pode ir e tal. E assim é feito. Elas saem, a Otávia, a tia dele saem para o centro, acompanhados do Euclides e do André. E nesse momento o Alexandre também chega para dar mais sustentação ao momento, né? No momento em que ele chegou, ele já percebeu que o Otávio já não estava muito bem, né, fisicamente. Mas ele não comenta nada, não fala nada sobre o que ele tinha falado anteriormente, né? E ele sustenta e fala, não, vai dar tudo certo e tal, vamos indo, né? Foram para a reunião, chegaram lá no centro. O André comenta que a equipe espiritual que já se encontrava no centro ali, realizando trabalhos espirituais, era muito grande. Então, assim, ele ficou admirado pela quantidade de irmãos ali já trabalhando, né? Um número reduzido de irmãos encarnados que estavam lá. E eles entraram, foram participar da movimentação e tal. E o Alexandre aproveita nesse momento para aplicar um outro passe na Otávia. Ele procura fortalecer a Otávia. E é bem interessante que ele pega os colaboradores né, da equipe espiritual que fortaleça os órgãos, o estômago, o físico, o fígado, o intestinos, sabe? Então, assim, é bem interessante essa, né, a particularidade de atuar nesses órgãos, né, para reequilibrar o aparelho íntimo, né, para que ela pudesse realizar a tarefa. As emoções afetam esses órgãos. Exatamente, como que afeta, né? E aí, ela mais equilibrada, né, um pouco mais equilibrada, ela inicia essa reunião. E a reunião é iniciada com uma prece, é feita a prece, terminou a prece, começa o processo de incorporação. Nesse momento ela está no centro. Eles já estão no centro, já é o momento em que a equipe toda está no centro, tanto encarnados quanto desencarnados, né?
E aí começa o processo de incorporação, que é a Otávia, ela é afastada parcialmente do corpo físico dela, e há uma aproximação do Dionísio parcialmente também do corpo físico dela, que é onde ele vai transmitir a mensagem através das potencialidades da Otávia, né? E ela é afastada, mas fica vigilante, porque na verdade ele está usando a condição física dela, né? Então, assim, ela tem que estar vigilante também. Fora a espiritualidade que está ali vibrando e vigilante tanto com a intermediária, que é o Otávio, quanto com o Dionísio. Porque o Alexandre, ele pede ao Dionísio, ele fala, olha, transmite a mensagem, mas uma mensagem que seja necessária para sorgimento, para melhoria, né, de todos. Não uma coisa muito particular. Então, é uma mensagem que beneficia, edifica a todos. Né? E isso foi feito. E eles controlaram, ficaram vigilantes para que o Dionísio fizesse dessa forma. E foi feito, o Dionísio conseguiu transmitir a mensagem com tranquilidade, com muita harmonia. Na parte espiritual, a coisa aconteceu como planejado. Porém, na parte dos encarnados, já não foi tão bem aceito. Né? Os encarnados não conseguiram absorver o que estava sendo oferecido para eles naquele momento. Sabe? Pelas expectativas deles, eles não conseguiram. E ele teve a manifestação, ele falou tudo mais, terminou a manifestação, começaram os comentários a respeito do que tinha acontecido. E a espiritualidade constatou que poucos tinham percebido o Dionísio, poucos tinham sentido a emoção da mensagem, de receber no coração aquela mensagem. Uma das pessoas que receberam foi a esposa dele, que conseguiu perceber, ao contrário dos filhos. Os filhos foram um dos encarnados que não acreditou na mensagem. Eles comentavam, se fosse papai, ele ia falar diretamente para mim, ele ia falar do que estava acontecendo na nossa casa, das nossas dificuldades e tudo mais. Entendeu? E, além disso, a própria equipe ali, o próprio grupo sustentou essa posição deles. Sabe? Não, realmente, parece que é uma mistificação. A Otávia tinha muito contato com o Dionísio quando ele estava encarnado, então ela conhecia sobre a vida dele e tudo mais. É uma mistificação, isso acontece e tudo mais. Então, assim, a maioria não conseguiu absorver o que tinha sido, o que estava acontecendo, né? Usando o lado racional e tudo mais, eles perderam a oportunidade de sentir aquele momento. Né? E isso deixou o Euclides muito desapontado, porque ele tinha preparado, né, junto com a equipe espiritual para aquilo. Ele tinha pedido, insistido com o Alexandre que permitisse aquele momento, porque ele acreditava que ia ser bom para o grupo. E, infelizmente, não foi. Né? Então, o Alexandre, muito carinhosamente, pede para tirar o Euclides daquele local, pede que ele conduza o Dionísio até o asilo, onde ele estava recolhido, né, onde ele foi recolhido, né, se mantinha ali em tratamento e tudo mais, para que ele pudesse sair daquela situação. E assim foi feito. O Euclides levou o Dionísio e o André, vendo tudo isso, fica muito espantado, fica muito sensibilizado com toda aquela situação. E fala com o Alexandre, né? O Alexandre vê o espanto do André, né, na verdade, e fala com ele. Fala que na verdade, no livro, eles falam muito, o Alexandre fala muito diretamente, ele usa palavras, né, o cérebro do
encarnado ainda é atrofiado, limitado, exatamente, ele usa palavras assim. Mas mesmo ainda fala com Alexandre, com André, né? Ele fala que quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Quer dizer, pedir, né? Eu peço, né? Mas quando não vem do jeito que eu quero, né? Eu desacredito, né? Eu duvido, eu questiono, né? Então, assim, eles com essa frase, com essa fala dele, eles se despedem do local. O Alexandre, junto com o André, saem. Ainda na saída, o André, os dois ainda escutam, um encarnado falando, todo mundo tem direito à dúvida e tudo mais. O Alexandre nem responde, nem comenta nada com o André, vão embora, entendeu? E fica a decepção do Euclides em todo esse processo. Então, para mim, esse capítulo, essa lição, foi muito interessante, foi muito bom, entendeu? Porque, além do meu conhecimento, de saber, conhecer o processo de, né, para ter um momento ali em que em que eu recebo uma mensagem, né, o que toda a espiritualidade preparou para aquele momento, para que eu receba aquela mensagem, né, além disso tudo, tem um lado também de poder aproveitar a mensagem, de estar aberta para receber a mensagem, né? Então, às vezes a mensagem pode vir por uma fala, mas pode vir por um cheiro, por um abraço, por um sentido, né, de aproximação e tudo mais. E isso, se eu não estou aberta naquele momento para receber, aquilo passa e eu não recebo, né? Eu não sinto, né? Então, assim, a questão de você estar preparado também para receber a mensagem, né? E eu falo para vocês, eu tive uma oportunidade aqui no grupo, numa quarta-feira, em que eu tive, meu pai desencarnou há 3 anos atrás, ele participava do grupo aqui, muitos aqui conheceram, né? E numa quarta-feira, a hora que tocou a música, que teve um passe, né, coletivo, me veio um sentimento, uma vontade de chorar enorme, uma lembrança enorme dele, sabe? Uma coisa em que eu não consegui controlar. E naquele momento, o meu racional agiu, sabe? É porque eu lembrei dele, mas eu não estava pensando nele. Terminou a reunião, eu consegui me controlar e fui para casa com aquele sentimento, um sentimento muito agradável. E saindo daqui, eu consegui, fui pensando, eu não falei com ninguém na hora, não consegui falar com ninguém. Mas saí daqui vivenciando aquele sentimento, aquela emoção, e percebi que não tinha nada de racional na coisa, porque eu tinha sentido com o coração, eu tinha sentido a vibração dele, a energia dele no meu coração. Então hoje eu ainda agradeço muito mais por eu ter vivido aquele momento, ter conseguido viver aquele momento e deixar o meu racional de lado, entendeu? Porque se eu não tivesse vivido isso, né, hoje, vendo e sabendo, mais ainda, né, eu sentiria meio culpada, né, por tudo isso. Então, assim, é a lição que eu aprendi, né, que eu busquei para mim do capítulo, tá? Então, assim, é isso, gente. Foi muito rápido, eu já esgotei meu tempo, o Rodrigo tem que falar, mas eu quero agradecer a todos pela vibração, pelo olhar de cada um aí que está vibrando intensamente por mim aí. Muito obrigada. Tá, gente?